Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, segunda-feira, 11 de maio de 2026, estamos aqui para gravar o dia de número 343, onde no Antigo Testamento. Iremos continuar lendo o livro de Ezequiel, hoje capítulos 31 e 32, e depois Novo Testamento, lendo o último livro, Apocalipse, hoje, capítulo 2, do versículo 1 ao 17. Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Pegue seu exemplar sagrado, que em breve nós começaremos. Aguarde. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua Palavra e queremos aqui exaltar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Tem misericórdia de nós, meu Pai, e que Teu Espírito Santo venha nos dar sabedoria e entendimento agora nesses minutos diante da Tua Palavra. Repreende toda interrupção humana ou espiritual e que possamos não ser somente leitores, mas também praticantes da Tua Palavra. Obrigado pelos livramentos que Tu já operaste hoje. Obrigado, meu Senhor, pelo pão que já colocou na nossa mesa. Obrigado, meu Pai, por todas as tuas maravilhas e bênçãos na nossa vida. Nós só temos a te agradecer por servir a um Deus tão maravilhoso e perfeito. Abençoa mais uma vez, eu te peço esta leitura na minha vida e na vida de cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 31, tem como subtítulo Outra profecia contra Faraó, rei do Egito. Versículo 1 fala: E sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: A quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos, e as castanheiras não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram. Caíram seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sobre os seus ramos. Para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua estatura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Jeová: No dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa,
e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo, por causa dele, desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem a cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolavam na terra mais baixa. Também estes com eles descerão ao inferno, a juntar-se aos que foram traspassados à espada. Sim, aos que foram seu braço e que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia, descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos jajarás com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus. Ezequiel agora, capítulo 32, tem como subtítulo Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. E sucedeu que no ano duodécimo, no mês duodécimo, ao primeiro do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede com ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E a terra onde nadas regarei com o teu sangue até os montes, e as correntes se encherão de ti. E, apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conheceste. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das nações. E eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas. Nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão. As filhas das nações o lamentarão. Sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, assim se lamentará, diz o Senhor Jeová. E sucedeu que, no ano do 10º, ao 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e as filhas das nações magníficas, a terra mais baixa, aos que descem a cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os circuncisos. No meio daqueles que foram traspassados à espada, eles cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno,
juntamente com os que a socorrem. Desceram e estão lá os incircuncisos, traspassados à espada. Ali está Assur, com todo o seu ajuntamento. Em redor dele estão seus sepulcros. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados, e caíram à espada os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali estão Elão, com toda a sua multidão, em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos às mais baixas partes da terra. Causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados, lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foi posto. Ali estão Meseque e Tubal, com toda a sua multidão. Ao redor deles estão seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e traspassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça. E a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que, no seu poder, foram postos com os que foram traspassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram traspassados à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, traspassados à espada, diz o Senhor Jeová. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os traspassados à espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Aleluia, glória a Deus. Leitura do Antigo Testamento concluída. Vamos agora para o Novo Testamento. Livro de Apocalipse, hoje, capítulo 2, leitura versículo 1 ao versículo 17. Tem como subtítulo Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta, à igreja de Éfeso. Versículo 1 fala: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tendo, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.
Vamos agora para o capítulo 9, onde vai tratar da segunda carta, que é a carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que haja de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Lembrando que a leitura até o versículo 17, vamos ler a terceira carta, que é a igreja de Pérgamo, a partir do versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escolhido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus, somente aqui até o versículo 17. Tudo bem? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Queremos te agradecer esta belíssima oportunidade, Senhor, de estar meditando nas Escrituras. Pai, tenha misericórdia de nós, nossos erros, nossas falhas, que possamos saber propagar a tua palavra com sabedoria, repreende todo tipo de estresse, perturbação, enfermidade, e que a minha casa, Pai, continue servindo a ti em espírito e em verdade. Muito obrigado pela vida de cada um que está acompanhando este projeto. Muito obrigado, meu Pai, por estar guardando a minha vida. Em breve estarei terminando. Eu te oro, meu Pai, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Leitura de hoje finalizada. Vamos pegar aqui o nosso plano de leitura, certo? Dia 343. Ezequiel 31 e 32 foi a leitura no Antigo Testamento. Apocalipse 2, do versículo 1 ao 17, foi a leitura do Novo Testamento, certo? 11 de maio de 2026. Tenham todos uma excelente segunda-feira e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando a gravação deste projeto. Até mais.